Bom dia, advogados, médicos. Tudo bem com vocês? Sou o Ricardo. Estou aqui para apresentar o meu novo vídeo, né, falando aí um pouquinho desses últimos acontecimentos relacionados aos médicos, anestesistas e a importância do direito hospitalar para que esse tipo de situação ele deixe de acontecer, tá? Então, eu vou deixar aqui o meu abraço para todos. O vídeo vai começar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ricardo Pacheco, professor de História, advogado, e nas horas vagas, fotógrafo de vida silvestre, né? Eu confesso que falar para a câmera é muito mais difícil, às vezes, do que falar para um grupo de alunos, né? Você fica um pouco intimidado. Mas a gente vai ao tempo, com o tempo a gente vai se habituando e a situação vai ficar mais clara, mais tranquila, né? Eu acho que até estou melhor do primeiro para cá, né? Deu uma evoluída. E a proposta é essa, né? A proposta é levar o conhecimento jurídico relacionado ao direito hospitalar para hospitais, clínicas, né, para que eles possam agir de uma maneira muito adequada em relação aos pacientes, né? Eu acabei de lançar o meu site, né, já está disponível, né, quem tiver interesse em olhar, em saber como é meu trabalho, minha formação, o site é o www.direitohospitalar.com.br. Eu fiz até um vídeo aqui há 2 dias atrás, né, explicando a sua funcionalidade, né, como ele se apresenta para vocês, né? E esse vídeo, meus amigos e minhas amigas, advogados e advogadas, é para tratar de um tema que tem se tornado muito frequente, né, no nosso dia a dia, né, no Brasil. E eu acredito que também em outras partes do mundo, né? Que são as condutas médicas, né, que de alguma forma ou de outra elas saem do caminho médico hospitalar, médico-paciente e entram no direito penal, né? Acaba entrando ali em crimes gravíssimos, crimes seríssimos, né, e que acabam aí de certa forma manchando, né, ofuscando o belo e o lindo trabalho dos nossos médicos. E esse vídeo, eu pensei em colocar em duas partes, né? A primeira parte falar um pouco desses casos, né, que tem assombrado aí, né, a nossa vida, né? E depois tentar fazer uma conexão, uma relação com o direito hospitalar. Lembrando que aqui não há nenhum julgamento de valor, né? Aqui eu estou muito mais como aliado, né, como amigo, como consultor dos médicos, principalmente, né, das diretorias clínicas, dos proprietários de hospitais, para que essa situação ela possa ser evitada, né, pelo menos minimizada. Então me vejam como aliado, né, eu sou um aliado, né, não estou aqui para fazer aqui nenhum julgamento de quem está certo e quem está errado. Estou aqui como aliado dos médicos, porque o seu trabalho, né, prático, o seu trabalho fático, ele possui implicações no mundo jurídico. E meu papel é tentar esclarecer para os médicos que esse trabalho, quanto mais próximo ele for ali do campo da bioética, do biodireito, do direito dos pacientes, menos reflexos eles terão no mundo jurídico, né? Ou os reflexos que porventura vierem a acontecer são reflexos relativamente mais fáceis ou mais simples de serem, né, resolvidos, de serem ali, né, amenizados, para que os médicos eles possam continuar o seu belo trabalho. Tá? Então, assim, enfim, o primeiro caso que veio à tona, só um pouquinho, que espantou o Brasil, foi no final do ano passado, né, quando um médico anestesista ele foi preso no Rio de Janeiro e foi filmado praticando um estupro, né, ali das pacientes que estavam ali próximas de ganhar um neném, próximas de ter um bebê. E essas cenas, por si só, elas chocam, né, porque
o médico ele se despiu dessa condição de médico, né, e se transformou em um criminoso, pura e simplesmente. Ou ele usou a condição de médico para, né, ali ocupar ou para se transformar em um criminoso. E um criminoso abjeto, um criminoso assim, hediondo. Né? Por quê? Porque ele vai usar da vulnerabilidade da paciente, no caso, né, que estava ali sedada, estava ali adormecida, para praticar o crime. Então, esse foi o primeiro caso. Né? E agora, 2, 3 dias atrás, mais um caso, né, de um médico que foi preso, né, ali praticando crime de estupro de vulnerável, né, possuidor de pornografia infantil, pedofilia, e que deixou à tona, que deixou à mostra, né, a grave crise que vive a saúde pública, a grave crise que vive, né, a relação médico-paciente no Brasil. Então, essa é a primeira parte. Tá? Ou seja, esses médicos, isso acontece. Assim, são casos que vieram à tona, mas isso acontece assim, com muita frequência. Né? Pena que esses casos não vêm à tona. Quando vêm à tona, são por coragem, são pelo desafio que os pacientes têm em mostrar que eles foram, né, vítimas, que eles foram, né, usados como instrumento de crime. Então, esses dois casos, eles são bem emblemáticos. Tá? E por quê? Porque ele envolve só o médico, né, que praticou o crime. Esses crimes, eles possuem ali uma ligação com outros setores ou com outros atores dentro do sistema hospitalar. Né? O médico, quando ele é contratado, né, ele deve passar por uma seleção, ele deve passar por entrevista, né, ele tem que mostrar seu trabalho, para daí sim ele começar a praticar a medicina. Né? E qual é o papel do direito hospitalar? Justamente ser um filtro, né? Ser ali um filtro no sentido de ver se esse médico ele possui as condições éticas e bioéticas para que ele possa, né, colocar a vida do paciente em primeiro lugar. Então, o direito hospitalar, como eu falei, ele acaba se tornando um aliado, né, dos diretores clínicos, dos próprios médicos. Porque a partir do momento em que um hospital, uma clínica, ela possui essa orientação jurídica no sentido de, né, colocar para os médicos que o paciente, que a conduta dele ali, né, ela deve estar única e exclusivamente voltada para o interesse do paciente, né, esses problemas, eles desaparecem, ou quase que desaparecem. Então, a segunda parte é trazer esse olhar jurídico, científico, sociológico, filosófico para os diretores de clínicas, para os proprietários de hospitais, no sentido de que, quando uma situação dessa vem a acontecer, é porque outros erros já vieram sendo realizados, né, dentro desse ambiente. Né? É um erro sistêmico. Nunca um erro dentro de um hospital ele ocorre isoladamente. Nunca. Quando essa situação ela se torna visível, é porque outros erros já foram cometidos. E aí o médico, né, ele se sente ali, de certa forma, livre para agir da forma que ele achar, né, da melhor forma que ele acha que tem que agir, ou da pior forma que ele tem que agir. Né? Então, o papel do direito hospitalar é justamente deixar claro para as clínicas e para os próprios médicos que um mínimo de conhecimento em bioética, né, um mínimo de conhecimento, né, nos princípios da bioética ou da biomédica, eles são essenciais para que o diretor clínico e o próprio médico ele tenha consciência do seu trabalho. E aqui, fazendo uma relação, né, muitos criticam, né, os 4 princípios da bioética, né, ou da biomédica, que é o princípio da não maleficência, o princípio da beneficência, o
princípio da autonomia e o princípio da justiça, eles ainda são importantes, né, para a conduta médica hospitalar. Né? Hoje nós poderíamos acrescentar mais um princípio, o princípio do cuidado. Né? É um princípio voltado para a atenção central ao paciente. Então, eu colocaria esses 5 princípios. E quando o médico, quando o hospital ou a clínica, ela tem esse conhecimento que o advogado capacitado vai transmitir para o médico, ele já está ali começando a criar um filtro para que esse tipo de situação ele não venha a acontecer. Então, é muito importante hoje que os grandes centros hospitalares, os grandes centros de pesquisa médica, científica, eles tenham esse assessoramento jurídico no sentido de que o paciente vulnerável, ele não perde a sua autonomia. O paciente vulnerável, ele continua possuindo todas as suas prerrogativas jurídicas de pessoa civil, de capacidade, de decisão. Né? Então, precisa ficar claro para os médicos que a situação de vulnerabilidade ela não diminui, né? Ela não minimiza ali as outras prerrogativas jurídicas do paciente. Ele continua sendo uma pessoa que precisa ser respeitada em seus direitos humanos. O paciente ele continua tendo ali, né, o seu direito a falar, o seu direito a mostrar o que é melhor para ele ou não. E em muitos casos essa situação ela não é transmitida para os médicos, nem para os diretores clínicos. Perdão, o médico é contratado, começa a trabalhar, né? Possui ali as pessoas que irão promover ali o assessoramento, né? Médico, enfermagem, segurança do paciente. E quando o médico, estou com a tosse aqui, que nossa senhora, quando o médico ele não possui esse filtro dentro de si, ele se acha no direito de praticar os piores crimes relacionados à questão sexual. Mulheres, crianças, idosos. Então, o direito hospitalar, ele veio, né, para ser um grande aliado, na verdade, um grande aliado dos médicos e também um grande aliado dos pacientes, principalmente. Porque o principal objetivo do direito hospitalar é fazer com que o paciente ele tenha o melhor atendimento possível, ele seja respeitado, que ele tenha a sua autonomia preservada, que ele possa definir o que irá acontecer com o seu próprio corpo, qual é o melhor caminho que ele acha que ele pode seguir. O médico ele vai aplicar todo o seu conhecimento e vai colocar para o paciente, né, quais são os melhores caminhos. Então, quando isso começa, né, a se desenvolver dentro de um ambiente hospitalar, e isso acontece em muitos hospitais, né, precisa ficar claro que muitos hospitais já têm essa conduta de colocar o paciente, né, como centro das atenções, de cobrar dos médicos ali um conhecimento mínimo de bioética, de ética, de direitos dos pacientes. Muitos hospitais já fazem isso, mas são hospitais que ainda precisam chegar à condição de estrelato, né? São hospitais que ainda não, ou são situações que ainda não vieram, não se tornaram uma discussão pública. Eu penso que transformar o debate bioético, o debate em direitos dos pacientes, o debate em direito hospitalar, como debate público, essas situações elas irão desaparecer ao longo do tempo, tá? Então, meus colegas, minhas colegas, eu penso que o meu escritório ele está preparado para, né, iniciar a implementação, né, desses princípios da bioética, né, centrada no direito ao paciente, centrada na sua autonomia, centrada ali na beneficência, né? Eu acredito que ele está preparado, ele está.
É uma implementação que ela não é da noite para o dia, porque o trabalho do médico não está ali sozinho, né? O trabalho do médico envolve outros atores, e para que o médico ele possa ter um atendimento científico, ético e honesto, é preciso que os outros atores dentro desse sistema hospitalar também estejam tão preparados quanto o médico. Não é simplesmente o médico que precisa ter ali um conhecimento mínimo em ética, em bioética, né, em direitos humanos. O enfermeiro, o atendente, o segurança, o setor de limpeza, todos esses setores eles precisam estar envolvidos, né, com um único objetivo: promover e desenvolver a autonomia, promover e desenvolver ali, né, o cuidado centrado no paciente. O médico ele continua com todas as suas prerrogativas, sem dúvida, ele precisa dessas prerrogativas, mas hoje, né, com a internet, enfim, com as diversas formas de gravação da realidade, né, de filmagem, essas situações elas estão se tornando corriqueiras, né? E o trabalho do advogado, né, no direito hospitalar, é justamente promover essa proteção jurídica, promover, né, essa prerrogativa, não seria a palavra certa, promover essa prevenção, né? A palavra certa é essa, prevenção, né? É por isso que a advocacia, é por isso que o direito hospitalar ele é voltado para o direito consultivo, para o direito preventivo. Porque a partir do momento que uma situação dessa acontece, né, e ela acontece, infelizmente ela irá acontecer, sai do campo médico hospitalar e entra no campo penal jurídico. Então, a proposta do direito hospitalar é justamente evitar que esse tipo de situação ele saia do ambiente hospitalar e entre no campo penal. É com o envolvimento de todos, né, com o envolvimento de todos. E o direito hospitalar ele também trabalha com a LGPD, né, com o sigilo clínico, né, dos prontuários, dos atendimentos, dos exames, né? O direito hospitalar também atua nesse lado administrativo hospitalar, né, no sentido de proteger a pessoa humana, o ser humano que está ali vulnerável e que carrega consigo o seu conjunto de dados personalíssimos, RG, CPF, cor, etnia, religião, orientação sexual. Então eu vejo que quando mais esse vídeo ele tiver um alcance no sentido de tocar os médicos, os diretores clínicos, os enfermeiros, para que eles possam agir preventivamente, a situação ela vai se tornar mais tranquila dentro dos hospitais. Eu sou professor e dentro de uma sala existem vários conflitos, né? Eu já sou professor há quase 30 anos, eu já trabalhei com alunos de ensino médio, né, alunos menores, e dentro de uma sala, que é um universo também particular, existem vários conflitos, aluno-professor, professor e aluno, aluno e aluno. E quando a gente procura trazer o consenso, o diálogo, o entendimento dentro desse universo, a situação ela melhora muito. E no hospital não é diferente. Dentro do hospital existem vários ou várias existem vários conflitos que, quando não são bem resolvidos no hospital, eles acabam saindo dessa esfera e indo para a esfera jurídica, que é o primeiro passo, né? Quando ocorre um problema dentro do hospital, um erro sistêmico, um erro médico, a fuga do paciente, o paciente caiu e, enfim, se machucou, a primeira porta aberta
pelos pacientes é a porta do jurídico. Vai cobrar do hospital e do médico porque daquela situação. E o papel do advogado aqui, especialista em direito hospitalar, é justamente evitar que essa porta, né, venha a ser aberta não só por pacientes, mas também por médicos. Né? Muitos médicos também eles sofrem sérios crimes dentro de um hospital, eles são desacatados, eles são agredidos, são ameaçados. Né? Não existe só um lado. O médico também ele é vítima. Né? O médico acaba sendo uma vítima também dentro desse contexto. Né? Ele acaba ali sofrendo, ele acaba ali deixando de aplicar a sua melhor técnica, porque ele se vê pressionado, ele se vê ali sobrecarregado, né? Falta material humano, né? Falta estrutura física, e aí acaba virando uma bomba, né? O hospital acaba virando ali uma bomba relógio, né? Que vez ou outra acaba aí explodindo. Então, a minha proposta é essa, né? A minha proposta é de implementar ao longo aí dos meses, né? Dependendo do tamanho da clínica ou do hospital, implementar toda essa nova estrutura jurídica voltada para a proteção dos interesses dos pacientes, do médico, né? Da estrutura física, administrativa do hospital, para que a porta do judiciário, e o judiciário, eu digo judiciário litigioso, ela não seja aberta. É muito mais fácil, é muito mais simples se resolver uma questão jurídica com consenso, né, com mediação, do que você colocar um processo criminal, um processo civil na mão de um juiz que vai ter que decidir, que terá que decidir. E em muitos casos, né, os juízes, né, eles não têm ali o conhecimento técnico, conhecimento científico das relações médico-paciente, médico-hospital, hospital-paciente. Os juízes, eles, em muitos casos, eles decidem pela analogia. Né? Então, a proposta é essa. A proposta é transformar esse novo ramo do direito em um ramo, ou essa nova perspectiva jurídica, enquanto perspectiva jurídica destinada a prevenir. Né? O Brasil é um país continental, o Brasil é um país que tem aí um sistema de saúde que, apesar de todos os problemas, eu penso que é um sistema de saúde que deve ser preservado e deve ser melhorado por governos, pela sociedade, que é o nosso SUS. Né? Em muitas situações, os graves desrespeitos aos direitos humanos, né, relacionados a pacientes, elas ocorrem dentro de hospitais públicos, né, por todas as mazelas que já fazem parte da nossa sociedade. E em se tratando de um hospital público, onde o paciente está vulnerável, a situação jurídica, às vezes, e muitas vezes, ela se torna até mais complexa, porque precisa ali haver a instrução de provas, produção de provas, e em muitos casos, essas provas se perdem. Né? Em muitas situações, essas provas elas deixam de existir. E aí fica muito difícil você conseguir uma condenação, você conseguir aí uma indenização por falta de provas. Então é muito melhor se prevenir. É muito melhor. Porque você não irá lá na frente necessitar de produzir provas. Você vai procurar tentar resolver a situação juridicamente com a prevenção. Né? Então, o direito hospitalar ele tem essa proposta. Eu peguei esses dois casos, né, fazendo aqui um resumo, para deixar claro para vocês, hospitais, médicos, pacientes, que hoje há a necessidade de haver um filtro jurídico baseado na bioética, baseado na filosofia, baseado no direito, para que os hospitais eles possam ter ali a sua instituição preservada. Né? Porque eu não acredito que o médico que praticou esse crime ele será punido sozinho. Ou se ele praticou o crime,
né? Com toda ali a situação que ele achava que ele poderia praticar e que ninguém iria descobrir, então, há conivência. Então, qual é o papel do direito hospitalar? Justamente evitar isso, né? Que os médicos, os diretores, os pacientes, os enfermeiros, a segurança, eles possam ter como meta final promover a autonomia, a defesa e o bem-estar dos pacientes. Nós somos seres humanos, né? Somos passíveis de falha. E quando nós procuramos aprender com os erros para que eles não aconteçam, é sinal de que a nossa sociedade está amadurecendo. E o direito hospitalar tem essa proposta de amadurecer esse pensamento bioético, né, no sentido de trazer para o paciente a sua segurança, mesmo no seu momento de maior vulnerabilidade. Tá? Então, meus colegas, eu penso que esse vídeo ele será muito. Esse vídeo ele é muito importante porque ele mostra o atual momento, o atual estado da arte, né? Na qual se passa a nossa saúde brasileira, a saúde brasileira. E envolve outras questões, como eu falei, desacato, ameaça, agressão física, fuga de paciente. Né? Então, o meu escritório ele está aqui voltado, está aqui preparado para atender, para conversar, né? Mostrar para os médicos que o direito ele pode ser muito mais um aliado do que um adversário. E é muito melhor ter o direito como um aliado do que como adversário. Né? Todos saem ganhando. Tá? Então, eu acredito que, enfim, seria basicamente isso. Tá? Eu estou aqui aberto a sugestões, ao bate-papo. Vamos aprender juntos. Né? A evolução científica ela caminha na velocidade da luz e a evolução social ela caminha a passos de seres humanos. Né? Então, a gente tem que tentar acompanhar essa evolução científica para que a aplicação do ser humano ela seja a melhor aplicação, né? A aplicação mais justa, mais digna. Né? É por isso que eu falo que o direito hospitalar faz parte, ou está dentro daquele grande conhecimento, ou está dentro ali daquilo que já foi criado há mais de 200 anos, né? Que são os direitos humanos. Né? Todos nós somos seres humanos. Todos nós um dia seremos pacientes, né? Todos nós um dia iremos enfrentar o fim da vida, todos nós passaremos ali por uma situação de consulta, uma sequestração dentária, e cabe ao médico, cabe à estrutura hospitalar, né, trabalhar para que os problemas sejam reduzidos, tá? Então, eu vou encerrar aqui, vou deixar meu abraço, tá? Entre no site, olhem, atendem todo o Brasil, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe, tá? Se esse vídeo, de alguma forma, ele te ajudou a pensar em algo do que eu falei, já terá sido, assim, para mim, muito gratificante, tá? Então, um abraço e até a próxima.